Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos agradecer a Deus este momento. E eu vou querer, nesta noite, fazer um convite a vocês. Nós já viajamos à terra de Jesus umas 10 vezes. Eu tenho uma espécie de sede muito grande pelo nosso Mestre Jesus, que tem sustentado as nossas vidas e tem sido assim um roteiro de luz muito importante, principalmente na minha vida, em várias situações, em várias circunstâncias. Eu queria pedir para apagar a luz aqui, essa daqui, para poder ficar mais fácil para a gente projetar, porque nós vamos precisar projetar alguma coisa, com uma ilustração, porque hoje nós trazemos aqui o convite universal de Jesus para todos vocês. Jesus foi, na verdade, um homem diferente, um homem ímpar, particular, que recebeu do seu Pai e do nosso Pai Deus a incumbência de governar este planeta que nós vivemos nele. E João, o evangelista, o maior médium de Jesus, ele traz informações muito particulares, por isso que o seu evangelho é tão diferenciado. Por isso, entre os símbolos do evangelho, o dele é uma águia. O de Mateus é o homem, o Messias. O de Marcos, o leão, a voz que clama do deserto. Lucas é o touro, o sacrifício que Zacarias leva ao templo. E finalmente João, a águia, porque é aquela ave que voa mais alto. E pela profundidade do seu evangelho, ele recebeu este símbolo com justa razão. Nós vamos mostrar a vocês como Jesus recebeu esta incumbência e como ele tenta convidar todos nós nesta noite para ligarmos-nos, seguirmos, praticarmos e vivermos o seu evangelho. Ele usa 2 verbos especiais. Nós vamos entrar em alguns detalhes nesse sentido, que é o verbo seguir, segue-me, e o verbo vir, vinde a mim. São 2 convites distintos. Esse primeiro é sempre um convite pessoal. Esse foi o verbo usado para os discípulos e para outras pessoas que ele achou necessário utilizar esse verbo como convite. E o vinde a mim é um convite mais universal. E, na verdade, no original, nós vamos ver que não é propriamente vinde a mim. Tem um significado ainda um pouco mais profundo nesse sentido. Só para pontuar, eu vejo Jesus sempre assim, com a cabeça coberta, como um judeu que nasceu, viveu e morreu como judeu, e, portanto, fiel à Torá, ele jamais andaria com a cabeça descoberta. Todos os ícones sobre Jesus que ele estiver com a cabeça descoberta são ícones ocidentais. São ícones de pessoas que não estudam o que é judaísmo, não conhecem o judaísmo e colocam Jesus, sobretudo da forma saxônica que nós recebemos, louro dos olhos azuis, que é um biotipo completamente diferente do biotipo oriental. Eu considero que aquele biotipo desnaturalizou Jesus. Sobretudo os concílios, os dogmas e a nossa respeitosa Igreja Católica, que ocidentalizou Jesus e ainda, de certa forma, promoveu
a criação do verbo judiar como algo, eu diria, negativo com relação aos judeus, né? Ninguém gostaria de ter o verbo brasileirar no mesmo significado do verbo judiar. São coisas que a gente precisa refletir um pouco. Esse é o Rio Jordão. Esse é um ícone, estão vendo? Tanto João como Jesus estão de cabeças descobertas. Jesus nunca foi batizado. Ele foi identificado por João. João o aponta como o Cordeiro de Deus, lá no Jordão. E hoje a gente, quem já foi a Israel aqui, bastante pessoas aqui já estiveram lá comigo, que eu sei. E a gente até hoje, por questões políticas, a geografia não é bem seguida, porque o Rio Jordão, onde se apresenta como, na verdade, o judeu nisso aí foi muito coerente, porque lá onde a gente visita, na saída do Mar da Galileia, como local do batismo, ele não diz que é o local do batismo. Ele diz assim, o batismo de Jesus no Jordão, mas não diz que é naquele local. Porque o verdadeiro local do batismo é aqui. Essa região não pertence a Israel. Isso aqui é Jordânia, é o lado oriental. Essa planície, durante muito tempo, foi ocupada e só mais recentemente foi liberada. Isso era um campo de instrução do exército jordaniano. Isso aqui era tudo minado. Agora tiraram as minas e a gente já está podendo chegar. Essa aqui são igrejas que tem construída no local. Essa é uma igreja dedicada a João, mas você vê que aqui é água. Porque toda essa planície, na época de Jesus, na época de João, ela era bem mais, o nível da água do Jordão era mais elevada, porque não tinha as irrigações, não tinha as represas mais acima, e o rio era um nível bem maior. É tanto que onde ele passa hoje está mais ou menos a quase 1 quilômetro do local que Jesus foi identificado por João. E curiosamente, um pouquinho mais para cá, daqui de onde nós estamos, tem uma região que foi onde Elias foi levado, foi visto subindo aos céus. O que mostra que, como João é a reencarnação de Elias, que Jesus fala em Mateus 11, capítulo 11, versículo 10 a 14, aqui, nessas proximidades, Jesus foi identificado por João, e essa localidade fica a menos de 1 quilômetro do local onde Elias foi visto subindo. Então, a gente está sempre... Elias, João, Moisés, estão sempre ligados à questão da água, né? O mar, com aquela questão da travessia do Mar Vermelho, que realmente aquele local que é indicado não é o local correto, mas a gente sempre procura na geografia identificar e pontuar os locais realmente certos por onde as coisas aconteceram. E quando eu digo aos nossos alunos que Moisés nunca atravessou o Mar Vermelho, nunca abriu mar nenhum, então a coisa fica feia para o meu lado, mas a gente é obrigado a dizer o correto, eu não tenho culpa. Se a gente descobre cientificamente que a palavra hebraica Yam Suf chama-se Mar dos Juncos. E o junco é aquela planta que faz o papiro lá no Egito. E o junco não dá em água doce. Então eles não atravessaram o Golfo de Acaba, eles atravessaram naqueles lagos que ficavam mais ao norte do canal, atualmente canal de Suez. Então vocês observam que a gente vai trazendo novidades que às vezes chocam as pessoas. Esse é um braço do rio visto do lado de Israel. Essa é uma igreja dedicada a João, que fica, isso aqui é Jordânia e aqui é Israel. Do lado inverso, você vê assim. Aqui é Jordânia, onde a gente chega, do lado de lá, Israel. Esse local aqui é onde o rio passa e, curiosamente, vocês observam
aqui Israel, aqui nós estamos na Jordânia. Então o local, esse é o que tem hoje do rio, ainda não é o local do batismo exato de Jesus. Mas aqui, quem vem por Israel, só pode entrar até aqui. Estou vendo a divisão? Quem vem pela Jordânia só pode vir até aqui. Para você atravessar daqui a esse pedacinho, você precisa de passaporte. E se você quiser atravessar sem passaporte, porque já está molhadinho, bonitinho, eu só não sei se você chega do lado de lá, nem quem está do lado de lá chega do lado de cá. Parece aquela história da parábola do rico e Lázaro, entre nós é um abismo. Mas essa é a verdade. Mas a gente chega aí realmente, esquece esses detalhes e acaba sendo envolvido por uma atmosfera muito rica. Porque o verdadeiro local é esse. Aqui Jesus foi identificado num braço do Rio Jordão, que vem por esse lado, e aqui são as ruínas de uma antiga basílica do século V, construída por um imperador, e que é quem identifica exatamente o local. Tem épocas que está mais cheia, tem épocas que está mais seca, mas você vê que hoje é um local muito bom de se visitar, porque ainda não tem exploração turística de souvenirs e etc. Então você caminha aí com mais tranquilidade, você pode fazer uma prece com mais tranquilidade, não é? Nós tivemos aqui esse mês, agora em abril, já passei aqui. Essa aqui é mais próxima, vocês estão vendo? O rio, quando a enchente aumenta um pouquinho, ele invade isso aqui. Mas Jesus deve ter descido por aqui, com João, para ser identificado. Só que depois dele identificado, ele, na Judéia, naquele local que pertence à Jordânia, ele foi para a Galiléia para iniciar o seu ministério. Então ele foi escolher os seus discípulos ali na Galiléia. E tem uma música que chama muita atenção, eu gostaria de que vocês sintonizassem com ela, porque a partir daqui nós também queremos envolver todos no convite de Jesus para todos nós. Vê se você consegue. Tem que voltar, Aguinaldo, você passou. Aí, vê se você dá um toque. Isso. Vamos acompanhar, tentando sintonizar. Não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres e eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu
passar o próximo, Aguinaldo. Eu agora vou transportar vocês para o verdadeiro lugar onde Jesus escolheu os primeiros discípulos. E foi aqui. Tem o Aguinaldo. Aí tem uma... Pode dar um toquezinho que tem um filmezinho. Aqui naquela época de Jesus, essa região era toda cheia d'água. Isso aqui é o Mar da Galileia, o local onde Jesus iniciou o seu ministério, aonde ele... Pode tirar o som, Aguinaldo. Tira aí um pouquinho. E vocês observam que ele é um lago, mas tira o som, não tem como tirar não. É aí em cima, meu filho. Pronto. Então vocês observem que esse lago, esse é um lago com 13 quilômetros de largura e 16 de comprimento. Aqui é o local onde Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. E aqui nessas pedras ele foi visto caminhando sobre as águas. Então isso aqui, meus irmãos, pode ser considerado o local mais sagrado para nós cristãos. Foi aqui que Jesus começou a escolher os primeiros eleitos, como diz a canção, pessoas que não tinham nem ouro, nem diplomas. Ele não chamou nenhum PhD, por isso que eu não gosto nem de currículo. Ele não chamou nenhum PhD, não chamou nenhum doutor, não chamou ninguém letrado. Porque ele criou um provérbio que nós conhecemos, que Jesus não escolheu os capacitados, ele capacitou os escolhidos. Porque aqui, esse local, é um local que a gente tem a oportunidade de molhar os pés nessas águas e sentir realmente uma energia que envolve. E parece que a gente está... De repente, ele vai aparecer aí e também nos convidar. Pode passar, Aguinaldo, agora já o próximo. O convite de Jesus, ele diz assim: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Quer dizer, ele tinha um objetivo de transformar os seus convidados. Não iam deixar naquela mesma condição. E eles, segundo Mateus 4,19, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Deixaram o material para seguir o espiritual. Só que o verbo que todo mundo coloca, segue-me, ou sigam-me, aqui no caso, no original, o verbo ralar, que é ir, está colocado no imperfeito, aliás, no imperativo afirmativo relativo. Não é o absoluto. É o convite solícito, mas ele não diz siga-me. Ele diz venham, lehu aharaiv, venham depois de mim. Seguir Jesus não significa acompanhá-lo à distância, de braços cruzados. Tem um preço. Primeiro é a transformação. Depois é a sintonia com o espiritual. Não é que sejamos alienados com relação às coisas materiais, porque nós vivemos num mundo. Nós vivemos ligados, nesse momento, pela nossa condição de encarnados ou reencarnados, no mundo material. Mas esse mundo material, além de não ser o único, não é o mais importante. Por isso que ele convidou a vir após ele, mas não simplesmente segui-lo. Porque muita gente diz que ele simplesmente falou, segue-me. É como ele não falou, não perguntou a Pedro se ele o amava. Porque amar Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Né? A gente sabe que ele nos ama. Mas o que significa amar Jesus? É simplesmente admirá-lo, sentados inertes, sem tomar nenhuma posição, sem mudar nenhuma atitude, sem ter nenhum gesto parecido com ele, sem imitá-lo. Assim, não é apenas seguir Jesus, não é apenas acompanhá-lo. É transformarmos, é mudar a nossa forma de ser. O caminho que leva a ele é um caminho estreito. Não é um caminho largo, não é para todo mundo.
ou graciosamente, como muitos pensam, que podem chegar a ele. A palavra hebraica para caminho é derer, como está lá no livro de Atos. E derer não é simplesmente um caminho, não é uma via, como você está vendo aí. Derer também significa um corpo doutrinário, um conjunto de princípios que levam ao objetivo espiritual. Por isso que eu gosto muito do nome doutrina espírita. Porque não é apenas uma coisa, é um corpo de princípios que nos prepara, particularmente a cada um, para seguindo este corpo doutrinário, que não é apenas uma vereda, a gente pode, pela nossa transformação interior, pela nossa reforma moral, chegar ao encontro dele. Por isso que quando ele diz, Lehu Aharaiv, venham após mim, ele está dizendo que isso tem um preço. Vocês vão vir, mas eu vou mudar vocês. Eu vou transformar vocês. Eu vou fazer vocês de pescadores agora de seres humanos e não mais de peixes, não mais simplesmente seguidores de uma rede, ou que transita dentro de um barco. Vocês precisam ser diferentes. Ele não disse, Pedro, tu me amas? Não. A pergunta foi, Pedro, tu és capaz de amar da forma que eu amo? Se você for, apacente minha ovelha. Porque para apacentar as ovelhas de Jesus, é preciso que nós tenhamos nos reformulados, nós tenhamos alterado a nossa vida, mudado as nossas regras, renunciado a si mesmo. É tanto que ele diz aos discípulos que aqueles que quiserem segui-lo, tome a sua cruz e venha. Significando que ele não vai carregar a nossa cruz. Ele vai ajudar a suavizar o peso da nossa cruz. Aí vem o segundo verbo que a gente vai chegar lá, é o vinde a mim. Não é o segue-me. Tá certo? Tem significados diferentes. Então, segue, quando era uma pessoa só, era ler. Ler, vem, mas sempre após mim. Nunca me acompanhando de braços cruzados. Outro dos discípulos disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus respondeu, vem após mim e deixa que os mortos enterrem seus mortos. A gente, muitas vezes, Jesus não pregou com isso indiferença a um ente querido que desencarna, mas é uma tomada de posição que a gente tem que ter na hora de escolher segui-lo. Não é pensar que seguir Jesus é simplesmente entregar a nossa cruz para ele, ou que ele é o nosso guarda-costas que vai fazer a nossa tarefa. É isso que a gente quer registrar, de acordo com os textos que a gente tem analisados. Convite pessoal, olha aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Que é negar a si mesmo, é colocar as suas necessidades, as suas condições abaixo da importância que representa assumir uma responsabilidade espiritual por Jesus. Nós espíritas temos um convite de Deus, do próprio Jesus, para ressuscitar a sua mensagem do 1º, 2º e 3º século. Miremo-nos nos exemplos de Paulo de Tarso, que largou tudo, deu a própria vida por Jesus, todos os seus discípulos que ele os convidou e que foram após ele e que estudaram, que se aperfeiçoaram com ele, se prepararam para dar a vida por ele. Todos. Ninguém teve privilégio. Todos os discípulos de Jesus que se transformaram em apóstolos depois da sua ressurreição, com exceção de Judas, mas todos os outros foram apóstolos, e com exceção de Paulo, que foi apóstolo sem ser discípulo, porque foi convidado já depois, não chegou a conviver com Jesus, mas todos se dedicaram e colocaram escolher Jesus acima de qualquer coisa.
Ninguém pode ter Jesus como amuleto, como alguém que vai ser o nosso guarda-costa. Absolutamente. Nós temos que fazer parte do seu rebanho, negando-nos a nós mesmos. Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz. Eu não vou carregar a sua cruz, porque o débito ou o karma ou o que você conseguiu é você que tem que assumir. Agora venha com ela que eu estou pronto para ajudar você. São passagens do Evangelho que às vezes eu penso que muitos dos nossos irmãos cristãos não leem. E se leem, não interpretam. E se interpretam, não vivem. Olha aí. Tome a sua cruz. Eu não gosto muito do símbolo de cruz, né? Mas é no sentido de que o seu peso, a sua responsabilidade, o seu débito, aquilo que você assumiu, como eu carreguei a minha, carregue a sua, que eu estarei pronto para te ajudar. Mas eu não vou carregar a tua cruz. A tua cruz é tua. Está bem claro no Evangelho. E para nós espíritas fica mais fácil ainda de entender. Olha aí. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34 a 38. Mas aqui ele faz um convite diferente. Vinde a mim, que é diferente de venham após mim. Qual é a diferença de vinde a mim para venham após mim? Esse convite aqui é mais pessoal. Esse convite aqui é mais universal. Não é um convite de segui-lo da mesma forma que os seus discípulos seguiram. Mas a gente não entende muito, essa passagem é muito bonita. Vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Essa expressão, vinde a mim, é uma expressão que no original é como se Jesus dissesse assim, voltai, porque ele diz panu, é voltar às vossas faces. Não é simplesmente vir, mas é sintonizar com Jesus. Essa é a expressão. Não para aqueles que o estavam seguindo, mas para aquele que o seguia e além de o seguir, tinha dificuldade. Precisava voltar-se para ele, vibrar com ele, pedir. Olha aí, ó. Pan em hebraico é face. Panu, voltai vossas faces para mim. Vocês que estão sobrecarregados, com dificuldades. Que ele estava fazendo esse convite não era para os discípulos, mas para todos do universo. Naquela época, para os judeus que viviam oprimidos, né? Todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, o jugo. Que fardo ou jugo é esse que Jesus falava? O que é jugo? O que é fardo? Naquela época, Jesus estava falando para judeus que viviam sob o fardo ou jugo da Torá, da lei material. Os rabinos, os grandes condutores, os grandes representantes da Torá submetiam as pessoas a pesados fardos, a pesadas exigências, a serviço da lei e não a serviço de Deus, nem a serviço deles mesmos. E nós sabemos que todos os dogmas, todas as alterações dos textos, todas as imposições religiosas para grupo, para pessoa, independente de religião, é um fardo material que as pessoas criam, dificultando o seu caminho para Deus. Então, se você está sofrendo com esse jugo, com esse fardo, para você ter uma jugo, sinônimo de jugo é canga. Vocês conhecem canga? Alguém aqui já viu uma canga? Sabe o que é canga? Carga, naquela época,
Os impostos romanos eram muito fortes, porque Roma era que dominava Israel. As exigências dos líderes espirituais eram sobrecarga para aqueles coitados que estavam sob o domínio daqueles, e as imposições da lei material eram sobrecarga, além dos impostos, além das dificuldades, era como se fosse realmente providências que deixavam as almas e o espírito das pessoas cansados, atormentados, subjugados, infelizes. Então Jesus disse: nessa circunstância, eu estou à disposição de vocês. Eu estou aqui por quê? Porque eu sou a paz que vocês precisam. Meu jugo é leve. Eu não tenho o mesmo jugo daqueles que impõem impostos, sofrimento a vocês. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Parece essa expressão que Jesus está se auto-elevando. Eu já vi até um judeu dizer que não gosta dessa expressão de Jesus, porque parece que ele está querendo estar acima, porque ele é manso e humilde de coração. Será que era isso que ele estava dizendo? Jesus precisava dizer isso? Isso aqui, meus irmãos, é uma senha. É uma senha do próprio judaísmo, que identifica o Messias. Olha aí. Exulta muito, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo, vitorioso, humilde, montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Você sabe onde é que está isso? É do Evangelho, essa mensagem? Não. Esse está em Zacarias 9:9. Que é uma profecia de Zacarias sobre o Messias. Como foi que Jesus entrou em Jerusalém? Vocês se lembram? Montado num jumento, humilde. Quer dizer, ele está falando que ele é o Messias. Por que é que vocês têm que se voltarem para mim? Porque vocês são meus filhos. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Eu estou aqui para transformar o peso da injustiça, dos impostos romanos, das imposições da lei, dos rabinos. Eu estou aqui, eu sou enviado de Deus. Eu sou ungido, porque Messias é uma expressão hebraica que se pronuncia Hamashiach, ou Mashiach. Mashiach é ungido. Ungido de quem? De Deus. A unção era um princípio judaico que se usava para reis. Figuras importantes. Saul foi ungido rei de Israel por Samuel. Davi foi ungido rei de Israel por Samuel. Salomão foi ungido também rei de Israel. Não por Samuel, mas também foi ungido. E Jesus não foi ungido por ninguém, a não ser por Deus. Essa é a diferença. Eu sou ungido de meu Pai, que vim para socorrer vocês. Então ele está se intitulando exatamente, segundo Zacarias, como o Messias prometido por Deus. Por isso que vocês precisam voltar as vossas faces, em sentido de súplica, prece, oração, que eu estou aqui. Não se esqueçam que eu estou aqui à disposição de vocês. Além de ser uma bela mensagem, é um convite de amor. Que nós todos precisamos sintonizar com ele. Olha aí. Ele foi para o Egito, José levando Maria, fugindo, montado num jumento. Depois ele entra em Israel, saindo de Betfagé, lá no Monte das Oliveiras, montado num jumento. Então ele não estava se titulando melhor do que ninguém, nem elevado, mas aquele que era o enviado de Deus. Como o profeta tinha dito que ele viria assim. É como se ele dissesse: não leram lá em Zacarias como é que eu sou? Não leram em Miqueias? Não leram no profeta, o grande profeta messiânico, que é Isaías? Quem sou eu? Será que vocês não acreditam ainda no que eu estou falando? Aqui é ele trazendo a luz, trazendo a paz, trazendo o conforto,
mostrando que é o Cordeiro de Deus, passou por todos os sinais que possam se imaginar, apesar das deturpações de tradução, que atrapalhou muito, inclusive hoje o judeu não aceita Jesus como Messias, como consequência das traduções mal feitas, porque Isaías fala em 7,14, eis que uma jovem mulher dará à luz um filho, que o chamarás Immanuel, Deus conosco. Não fala nada de virgem, a virgindade foi um dogma criado pela igreja para dificultar exatamente esse processo. Inclusive de união entre judaísmo e cristianismo. E tem outras coisas que a gente também descobre nesse. E os julgos que ele sofria eram imensos. Aqui só para ilustrar alguns julgos. Você sabe o que é isso? Conhece, Aguinaldo? Ó, tem unitário, tem dobrado, feito tapioca, como a gente diz lá no Nordeste, né? Vai pegar logo de 2. Isso é o que chama canga, que se coloca nos bois, para puxar carroça, para puxar cultivador nos campos. O que é que esse jugo faz? Jesus disse que o jugo dele é suave. E o fardo é leve. Ele não subjuga ninguém, só os homens mesmo. Esses bois aqui estão subjugados. Estão materialmente ou literalmente, ainda além de arar o campo, estar subjugado numa canga que já pega os dois, ainda está sob o guanto do chicote. Então, esse aí é um jugo pesado. E que os homens naquela época podiam estar se sentindo assim. Pela opressão romana, pela a escravidão, pela orfandade, pela viuvez, por tudo que aconteceu. Olha aqui, ó. Por mais violento ou bravo que seja o boi, ele se subjuga à canga. Eu vos aliviarei, porque eu trarei descanso para as vossas almas. Existe um verbo no hebraico aqui, ó, leiragea, que se escreve assim, que é um verbo que significa acalmar, tranquilizar. E quando você quer dizer a alguém, existe uma expressão hebraica muito comum na linguagem, você está agitado, você vê alguém sofrendo, você diz, teragá, tenha calma, se acalme. Então Jesus está dizendo que quando você estiver cansado, oprimido, com dificuldade, Ele vai trazer calma para você. Não significa que Ele vai carregar o seu problema, que Ele vai substituir o seu problema, mas Ele vai lhe dar tranquilidade suficiente para você superar aquela dificuldade. Eu acho que não tem conforto maior. O que é que falta para nós, para receber isso na prática? É adequarmos, tentarmos sintonizar com essa maravilha dessa promessa, desse convite e vivê-lo. Que é o que nós precisamos. Quem tem uma doutrina como a nossa, não tem que ter nenhuma surpresa com descobertas dessas, com promessas dessas de Jesus. Que estão aí os espíritos, como Emmanuel, que é o grande apóstolo do mundo espiritual, que traz isso em suas obras, para que a gente não se apavore. Voltai vossas faces para mim. Em outras palavras, aproximai-vos de mim. O que é que está faltando para a gente se aproximar dele? Procuremos que nós temos recurso suficiente para nos encontrarmos com ele. Atender o seu convite, vir após ele, fazendo e praticando tudo que ele nos colocou. E aí ele promete ainda, na hora de ir embora, um consolador. Não é isso? Eu não vou deixar vocês órfãos. Quando ele termina o seu famoso ser pascual, que ele está naquele momento, que ele vê os discípulos tristes, deprimidos, porque uma das quedas maiores sofridas pelos discípulos foi a crucificação de Jesus. Todos entraram em depressão. Todos. E Jesus
mesmo prevendo tudo isso, prometendo o que prometeu, eles ainda caíram no primeiro momento. Foi preciso que ele fosse aparecendo durante 40 dias, para poder ir soerguendo os ânimos deles, levantar os ânimos deles até o Pentecostes, quando ele vem em espírito, e aí começa uma nova etapa, a fundação realmente do cristianismo, através da promessa. Mas ele diz, nesse momento, ele coloca essa frase: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se vocês me amam, há um condicional nessa história. Ou não há? Para você guardar os meus mandamentos, você só prova que me ama se você guardar o meu mandamento. E se você guardar o meu mandamento, praticar o meu evangelho, não se desesperançar, não perder a confiança, eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Tem um preço. Tudo que Jesus promete tem que ter um preço, tem que ter um compromisso da nossa parte. Em todos os convites dele. Seguir Jesus tem que ser algo incondicional. Eu surpreendo-me quando eu vejo algumas pessoas com aqueles chavões: Jesus te ama, como se estivesse descobrindo o Brasil com essa frase. Não é? Eu tenho um irmão que é pastor de uma igreja, da Assembleia de Deus. Ele diz assim: Celestino, Jesus te ama. Como se ele estivesse sendo a maior frase do planeta para mim. Eu digo isso para mim, querido, não é novidade. Eu quero saber se nós o amamos. Porque ele tem uma condicional: se me amais, então você tem que provar que o ama. Como é que você prova que o ama? Guardando os meus mandamentos. Quais são os seus mandamentos? O evangelho. Se você me amar e guardar o meu mandamento, o que é que eu vou fazer? Eu enviarei um outro Consolador, porque eu que sou o Consolador de vocês não vou mais ficar aqui. Tá certo? Que o mundo não conheceu, mas vocês conhecerão, e ele ficará convosco e estará em vós. Olha aí. Esse Consolador ficará conosco e estará em vós. Mas, se a gente amar Jesus e praticar os seus ensinamentos, que não são tão simples, mas uma coisa é certa, não são impossíveis. Será que é impossível? O que é que dificulta a gente de amar Jesus e guardar os seus mandamentos? Algumas coisinhas que não se encontram em Franca, não se encontram em alguma cidade por aí, que chama orgulho, egoísmo, inveja, avareza. É isso que atrasa. Porque a gente se preocupa, nós achamos que nós somos a pessoa mais carente do mundo. Todo mundo tem que entender a gente, todo mundo tem que compreender o que a gente faz. Os outros não, mas a mim tem que compreender. Jesus cumpriu uma missão fácil. Será que foi fácil a missão dele? O que ele fez? Quanto ele pediu a Deus por isso? Quanto Paulo de Tarso ganhou com 3 viagens que somaram 12.800 quilômetros a serviço de Jesus, apanhando, sendo preso, sendo apedrejado? Levou surras de vara, porque as surras de vara naquela época eram 40 varadas, não podia dar menos. Poderia sim, se quisesse, quem estava dando, na 39 podia parar. Não dá a 40. Mas até a 39 não podia parar. E ele passou por tudo isso, ele diz na sua carta aos Coríntios: fui injustiçado, apanhei, fui apedrejado, fui preso injustamente, fui dado como morto, jogaram fora da cidade. Fui incompreendido pelos que me cercavam, pelos próprios irmãos. Mas, em todas as ocasiões, o Senhor Jesus estava comigo. Porque ele amava Jesus e voltava as suas faces para ele. O que é que nós queremos?
É lógico, o Espírito da Verdade diz no Evangelho segundo o Espiritismo que essa fase de morrer por Jesus passou. Tá certo? O martírio, o século dos mártires foi o primeiro, segundo e terceiro. Mas, para chegar a Jesus, não podemos chegar com privilégios. Tem que ser doação. Nós temos exemplo dessa natureza com que política sempre existiu. Os 2 discípulos de Jesus se acharam no direito de que a mamãezinha dele viesse a Jesus e pedisse: Senhor, quando tu estiver no teu reino, bota meus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda. Tiago e João, Salomé, a mãe de Tiago e João, porque mãe só pede pouco, ela só queria isso. Joãozinho de um lado, Tiaguinho do outro. Simples. Isso causou um problema e os discípulos não ficaram satisfeitos e criou uma dificuldade, mas Jesus, que era um líder, e o líder faz assim, esse menino, senta aqui. Sentou todos e diz assim: vocês sabem que os tiranos e os poderosos se apoderam do poder pela força, pelo ferro, pela conquista na dor. Mas conosco tem que ser diferente. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então é o verbo servir, que é o verbo do cristão. Lavou os pés dos discípulos e disse a mesma coisa. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. O verbo, nosso verbo é servir. Nunca ser servido, nunca ter privilégio. Então, se você quer que ele fique com você, ou que fique conosco, amemos Jesus. Porque ele já nos ama, ninguém tem dúvida disso. E essa vantagem que nós espíritas temos, é a consciência que a doutrina nos dá, de saber que o caminho para ele não é um caminho gratuito. Tem um preço, e um preço pessoal e intransferível. Porque ele diz que a cada um será dado segundo suas obras. Então que ninguém se engane. Esse Consolador que vai ficar com vocês, ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos ensinei. Quem é esse Consolador? Está lá em João, essas 14, 15 a 17 e 26. Essa promessa de Jesus é fantástica. Você vê, 2 convites e uma condicional. Para que a gente receba esse Consolador, é preciso que a gente, condição sine qua non, amemos Jesus. E Kardec vem nos ensinar o que significa tudo isso que Jesus está dizendo, para facilitar a nossa vida, não é? Para que ninguém tenha dúvida. Ele diz simplesmente que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. O que foi que Jesus disse? Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atraz para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, tudo o que Jesus disse, toda essa condicional de amar a Ele para enviar o Consolador, o Espiritismo realiza tudo isso. E nós estamos com esse manancial em nossas mãos. Quantas pessoas não têm acesso a isso? Ou por ignorância, porque não se interessam. Mas nós que temos esse conhecimento, nós temos a obrigação de ressurgir, ressuscitar, na expressão da palavra, o cristianismo do 1º, 2º e 3º século, que está esquecido, porque a partir do Concílio de Nicéia, no ano 325,
com Constantino, toda aquela pureza, aquela cristalinidade do primeiro século, segundo e terceiro, foi destruída. A política romana entrou, destruiu-se tudo, e hoje, eu digo mais a vocês, a maior dificuldade que nós temos hoje de levar Jesus para o povo judeu foi a Igreja Católica, com as cruzadas. Porque o judeu não vê Jesus nem como Messias, e vê Jesus como aquele que mandou pessoas para destruir Jerusalém, matar os judeus e tomar conta da cidade. Isso é uma verdade palpável. Tem uma família judia em Israel que nós estamos fazendo um trabalho em prol da doutrina para levar o espiritismo para lá. Estamos concluindo, graças a Deus, a versão do Livro dos Espíritos em hebraico para levar para Israel. Qual é a dificuldade? Apresentar Jesus para esse povo, mudando o que eles têm de padrão de como eles veem Jesus. Por que eu digo isso? A filha da família que está com esse trabalho, são 6 pessoas que nós estamos trabalhando nisso, lá em Israel. A filha chegou do colégio chorando, dizendo à mãe que a professora, os colegas estavam arrasando com Jesus, porque foi Jesus quem mandou as cruzadas destruir Israel. Vocês observem como essa questão é forte. Eu estou levantando aqui como se fosse pedindo para vocês, para todos, vibrações nesse sentido. Porque nós precisamos apresentar Jesus de volta para eles. Para poder, nesse contexto, levar a doutrina espírita. Mas isso tem que ser bilíngue, em hebraico e em inglês. Vai ser uma obra que não vai ter em português, porque nós não precisamos. Mas vai estar em hebraico e em inglês. Então, é preciso ressuscitar, e esse é o papel do Espiritismo, Jesus como realmente ele foi vivido no primeiro, segundo e terceiro século. Com força, disposição, renúncia e conhecimento que nós já temos da doutrina para poder atender a ele no segue-me, no vinde a mim, não é? Porque é a forma da gente não esquecer de voltarmos para ele nas vibrações, nas orações e nos pedidos. E por último, amá-lo. Seguir, voltar as faces para ele e amá-lo. São 3 coisinhas simples. Né? A gente tem que renunciar a nós mesmos e segui-lo fazendo ou imitando o que ele fez. Depois, a gente vai voltar às nossas faces no momento das nossas dificuldades, em vez de reclamar, voltar às nossas faces, sintonizá-lo com ele, dizer: Senhor, eu acho que a tua cruz foi mais pesada do que a minha, alivia a minha para que eu chegue até você. E por último, amá-lo. Espírita tem toda a condição de fazer isso. Toda a condição. Aqui é facílimo, a gente se ama, se abraça, se beija. Agora, na família, no trabalho, no trânsito, na fila do banco, aonde estivermos, em todos os momentos da nossa vida, apliquemos esses conceitos. Seguir Jesus, orar a Ele e amá-lo incondicionalmente. Se você for levar a sua oferta ao altar e descobrir que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali. E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Quem é esse teu irmão? É o cunhado, é o parente, é o familiar difícil, que a verdadeira escola é a família. E não deixemos para depois.
O momento é esse. Não temos mais tempo. Quantas vezes a gente lamenta não ter havido tempo da gente se despedir de alguém, da gente fazer alguma coisa por alguém, não dizer a alguém que nós o amamos. Jesus tem mais satisfação em ouvir duas pessoas que se reconciliam dizendo ao outro que se ama, do que alguém não se reconciliar com o semelhante e se voltar e dizer que o ama. É difícil. Sei que é. Não sei se eu estou animando vocês ou deprimindo vocês. Não sei. Mas eu acho que é bom a gente refletir essas questões, porque isso é Ele que está nos pedindo. E eu não vim ali da esquina para falar sobre isso. Eu vou a qualquer lugar, eu venho de qualquer lugar. Graças a Deus, a minha esposa que me dá muito apoio nesse processo. E o carinho de vocês, que é um combustível. E pelo meu amor por vocês, pedir a vocês que façam isso, que não sou eu que estou pedindo, não. É Jesus que está pedindo a vocês, por meu intermédio, para que a gente possa se amar e se confraternizar em todos os momentos. A minha família foi muito numerosa, mas família numerosa não se divide, se multiplica o amor, a fraternidade, a convivência. Foi a minha primeira sociedade. O meu irmão mais novo desencarnou faz 3 anos. Criamos-nos juntos, nas dificuldades imensas. E a vida faz essas coisas. Sumiu todo mundo, cada um para o seu lugar. Família numerosa, mas hoje eu não vejo meus irmãos. Mas eu falei com ele 3 dias antes. E disse a ele que o amava. E eu sou muito feliz porque eu tive essa oportunidade de dizer ao meu irmão que o amava. Se você que está aqui presente, tem alguém na sua família, perto ou longe, que vocês não estão bem, aproveite esta noite. Dê uma telefonadinha para ele. Não se preocupe com o que ele vai pensar, nem com o que ele vai dizer. Pergunte se ele está bem. E depois despeça, deseje uma boa noite e diga que o ama. Porque é Jesus que quer que façamos isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Toda a sala de palmas.